Malaquias capítulo 1, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Malaquias capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, eu quero compartilhar uma mensagem do seu coração com o título: uma pergunta. Será que Deus me ama? Será que Deus me ama? É essa resposta que o texto sagrado dará para nós nessa noite. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, eu gostaria de ter um tempo de oração com vocês. Se você puder, aqui ou em casa, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais fácil, mas sim aquilo que está no seu coração. Aquilo que o Senhor quis ao inspirar o profeta Malaquias nesses sagrados escritos. Senhor, como precisamos, a partir desse sermão, ter a percepção sobre o grande amor do Senhor. Eu e os meus irmãos já sabem, antes da explicação, que o Senhor nos ama. Mas por que questionamos tanto? Por que colocamos em xeque um amor tão grande? Que o Senhor nos ilumine e possamos entender de uma vez por todas que o Senhor nos ama, que somos amados pelo Senhor. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora ou vão assistir posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor possa cair, possa germinar, possa frutificar, e esses frutos, Senhor, possa permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. Será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Meus irmãos, você tem essa indagação dentro do seu ser? Essa dúvida, de alguma forma, já pairou a sua mente, o seu coração? Você já se perguntou, já refletiu consigo mesmo, abre aspas, será que Deus me ama? Você tem certeza do grande e imenso amor de Deus? Ou você ainda está nessa noite, no dia 7 de março de 2025, com dúvidas acerca desse amor? Você se pergunta, será que Deus me ama? Nós temos um povo aqui, que é um povo, talvez, assim como você, questionador. Um povo que estava se perguntando, será mesmo que Deus me ama? E por que eles levantavam essa indagação? Porque eles estavam olhando para a situação do tempo presente deles, e olhando para o cenário que eles estavam vivendo, eles questionavam, será que Deus me ama? As perguntas que eles faziam para eles mesmos era, se Deus me ama, por que estou em pobreza? Se Deus me ama, por que me falta comida? Se Deus me ama, por que corre o risco de a qualquer momento os inimigos me atacarem e roubar o meu território?
Esse era algum dos questionamentos do povo de Deus aqui no livro do profeta Malaquias, mas talvez pode ser também o seu questionamento. Mediante as crises materiais, mediante os acontecimentos da vida, talvez você tenha se perguntado: será que Deus me ama? Meus irmãos, não tem maneira melhor que responder essa pergunta, que ecoa em muitos corações, esta importante pergunta, do que indo em direção à palavra de Deus, do que abrindo a palavra de Deus. Como você bem sabe, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e é o melhor lugar para encontrarmos respostas para os nossos questionamentos. Todas as nossas dúvidas podem ser sanadas mediante a palavra de Deus. O trecho bíblico de hoje, ele vai nos dar resposta. Vai dar resposta primeiro para os seus leitores e ouvintes do momento da sua escrita, mas consequentemente para nós, como povo de Deus, porque cremos que é a palavra de Deus, e ela vai nos responder essa pergunta: será que Deus me ama? E eu vou te trazer em detalhes a explicação do porquê Deus te ama ou não te ama, mas eu já vou te adiantar que a resposta para essa pergunta é um sonoro sim. Deus te ama. E eu creio que você já sabe disso, mas eu creio que mediante essa exposição você saberá de maneira mais clara. Deus te ama. E o texto bíblico vai nos mostrar que a forma da manifestação do amor de Deus para com o seu povo, nesse trecho, porque a manifestação do amor de Deus é muito além do que nós vamos estudar hoje em Malaquias 1, verso 1 ao verso 5. Mas a manifestação do amor de Deus para com o seu povo, do passado Israel e do presente a igreja, se consiste em 3 atitudes de Deus. Primeiro, a eleição de Deus, somos eleitos. Segundo, o perdão de Deus, somos perdoados. Terceiro, a proteção de Deus, Deus nos protege. O texto bíblico vai apontar para a eleição de Deus, e Efésios vai nos informar que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. O texto bíblico vai nos mostrar que Deus nos perdoa, e essa é uma realidade da palavra de Deus, que Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. O texto bíblico vai nos mostrar que Deus nos protege, e você sabe muito bem que o nosso Deus é um socorro bem presente na hora da tribulação. O nosso Deus é um Deus protetor, e Ele é tão protetor que Ele nos protege até de nós mesmos. Quando você entender isso, que Deus é um protetor, que te protege até de nós mesmos, você vai entender o porquê dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são para a sua proteção, meu irmão. E você infelizmente não tem encontrado beleza neles, e você acha um peso o mandamento de Deus, porque simplesmente você não entendeu. Porque se você entender que os mandamentos do Senhor não são penosos, e sim para a sua proteção, você verá o amor de Deus. Deus, neste pequeno livro de somente 4 capítulos, antes de trazer várias exortações, e já aperta o cinto, que não será hoje, mas nas outras exposições tem muitas exortações para nós. Antes de trazer várias exortações, porque Israel estava vivendo uma vida errada, porque Israel estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, Ele vai mostrar o seu grande e esplêndido amor. Algo que eu já adiantei, nós vamos analisar detalhadamente: a bênção da eleição, a bênção do perdão e a bênção da proteção, é que todas as manifestações do amor de Deus têm a ver com bênçãos espirituais e não materiais. E a crise do povo de Deus era por bênçãos materiais. Agora, talvez, ainda na introdução, você começa a entender por que das suas crises na vida. Por que você questiona se Deus te ama ou não? Aqui nós encontramos a manifestação na espiritualidade de Israel da teologia demoníaca da prosperidade. Porque se eu sou próspero, Deus está comigo. E se eu não for próspero, Deus não está comigo. Isso não tem amparo bíblico em nenhum lugar na palavra de Deus. Mas essa teologia demoníaca dos nossos tempos começou muito antes dos nossos dias. No tempo de Malaquias tinha pessoas pensando: porque se Deus não me der, então Ele não me ama.
E Deus fala, eu te amo, mas não é por aquilo que você tem, e sim por aquilo que você é. Não é sobre ter casas, não é sobre ter comidas, não é sobre ter sucesso. É sobre ser eleito, é sobre ser perdoado, é sobre ser protegido. A manifestação do amor de Deus tem a ver com bênçãos espirituais e não bênçãos materiais. Talvez você não tenha conseguido enxergar o amor de Deus para com você, porque você tem olhado somente para o material e você não tem olhado para o espiritual. Você é um eleito, você é um perdoado, você é um protegido, Deus te ama. E antes de voltar para o texto, eu espero mesmo que você entenda de uma vez por todas que você é amado de Deus. Mas a partir desse amor de Deus, eu espero que a sua vida nunca mais seja a mesma. O amor de Deus para conosco não é uma licença para o pecado, mas é um combustível para a santidade. Quando entendemos que somos amados de Deus, temos que ter uma disposição tal de estar apto a fazer a vontade de Deus. Que esse sermão de hoje ele possa nos levar somente a uma direção, a entender o quão somos amados por Deus. Será que Deus me ama? A resposta é sim, e você entenderá nesse sermão que Deus te ama. Mas antes de ler os versos e explicar trecho a trecho, como nós sempre fazemos, deixa eu trazer um contexto rapidamente sobre esse livro, principalmente porque é a primeira exposição e nós vamos ficar algumas semanas nele. O livro de Malaquias foi escrito em uma época onde o povo de Deus estava numa apatia espiritual. O povo de Deus tinha passado por várias coisas, eles tinham sido disciplinados pelo cativeiro babilônico, e aí Deus enviou o seu povo de volta para Jerusalém, e eles então reconstruíram o templo, reconstruíram o muro pela liderança de Neemias, mas mediante tudo isso, tudo estava bonitinho, tudo estava reconstruído, eles perderam o fervor espiritual. Agora, assim como muitos de vocês, eles só tinham uma rotina espiritual. Eles faziam sacrifícios, eles participavam das assembleias, eles participavam das festas, mas não tinha aquela devoção, aquele fervor, aquele fogo dentro do seu coração. Eles não tinham uma devoção verdadeira. Eles pararam de dizimar. Eles pararam de dizimar e começaram a se divorciar. Eles pararam de fazer uma coisa que deveriam fazer e começaram a fazer uma coisa que não deveriam fazer. Eles adoraram a Deus com as sobras. De qualquer maneira, Deus era mais um, era indiferente na vida deles. E então, mediante alguns pontos de vários, o profeta ele traz essa profecia para que essa realidade seja mudada. Eles precisavam deixar essa apatia espiritual. A exposição do livro do profeta Malaquias nos nossos dias, meus irmãos, é muito pertinente, porque estamos vivendo como igreja um tempo sim de apatia espiritual. Muitos tratam Deus simplesmente como mais um em sua vida, não dão honra para Deus, não dão primazia necessária para Deus. Deus tem se tornado um amuleto para o homem. Eu quero esse Jesus lá da igreja de Batista Lagoinha, porque aí eu vou ficar rico. Eu quero esse Jesus porque aí vai dar certo aqui. Eu quero esse Jesus por causa disso, daquilo outro. Deus não é um amuleto para você. É isso que eles deveriam entender, é isso que nós precisamos entender. O nome Malaquias significa o meu mensageiro. E essa é a única informação que temos canônica sobre o profeta Malaquias. Nós simplesmente não temos nada a respeito do Malaquias, e até na história, se você procurar, vai ser difícil encontrar. Mas sabe uma coisa? Nós temos o que é mais suficiente. Sabe por quê? Porque o que importa, meus irmãos, não é o mensageiro, e sim a mensagem. Eu não quero saber da vida de Malaquias, eu quero saber da palavra de Deus através de Malaquias. Por isso eu não quero falar da minha vida para vocês, e você sabe do compromisso que eu tenho com vocês, mas eu quero falar, sexta após sexta, da palavra do Senhor para vocês. Mas algo que aponta para não conhecer Malaquias, é que Deus usa os improváveis. Malaquias é desconhecido,
mas Deus o conhecia, e Deus chama ele para essa grande obra, e ele é usado por Deus. Esse escrito bíblico, provavelmente, eu falo provavelmente porque toda vez que eu vou datar um texto bíblico é muito difícil, porque são 2-3 mil anos talvez de história, mas provavelmente ele foi escrito no ano 430 a.C. E o propósito desse livro era somente um: levar o povo de Deus a uma espiritualidade que agrada a Deus. Deus vai trazer 8 sentenças durante esses 4 capítulos que vai nos nortear aqui nessa exposição. Mas voltemos ao texto, o verso 1 diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio do profeta Malaquias. Deus, meus irmãos, vai usar o profeta Malaquias para mostrar em palavras o seu amor por Israel. Deus vai usar esse profeta para mostrar o quão ele ama Israel. E ao mesmo tempo que ele vai mostrar o amor para com Israel, ele vai denunciar a indiferença que Israel estava tendo para eles. Meus irmãos, Deus ama tanto esse povo falho e pecador, que envia um profeta para eles. Mesmo eles sendo indiferentes acerca de Deus, isso nós veremos nos outros sermões, Deus enviou um profeta para eles. Deus te ama tanto, e agora estou falando com você, que Ele preparou essa noite para reafirmar o amor dEle para com a sua vida nessa noite. Ele te trouxe aqui com esse propósito. Ele te fez ligar esse televisor com esse propósito. Ele quer que você saiba de uma vez por todas que Ele te ama. Mas a pergunta que o povo de Israel deveria fazer, e o que eu queria fazer para vocês, é inverter essa situação. É dar um contra-ataque. O sermão é: será que Deus me ama? A pergunta do texto e que o povo de Deus fazia é: será que Deus me ama? Mas eu te pergunto, será que você ama a Deus? Porque para questionar o amor de Deus para com você, você é rápido. Mas para questionar o seu amor para com Deus, você é lento. Você pode questionar o amor de Deus, você pode fazer qualquer questionamento. Deus não tem problema com dúvidas, mas você não deveria fazer. Poder é diferente de dever. Poder, existe uma possibilidade, você pode questionar, mas você não deveria questionar, meus irmãos. Você muito bem sabe que Deus te ama. Você tem inúmeros testemunhos do grande, imenso amor de Deus. Você não deveria questionar, mas por causa de uma pirraça que você tem, você quer questionar a Deus, porque você ainda não tem o que você queria. Mas eu quero inverter e falar de você. Será que você ama a Deus? Eu trago essa reflexão porque muitos são especialistas em enxergar o erro do outro, mas não conseguem enxergar o seu erro próprio. E essas pessoas são tão especialistas e soberbas a esse ponto, que consegue enxergar erro no Deus que não erra, mas não consegue enxergar erro em si mesmo, nós que somos falhos e pecadores. Eles questionaram: será que Deus me ama? Mas eles não questionaram: será que eu amo a Deus? Meus irmãos, que eu e você possamos fazer essa reflexão, que eu e você possamos questionar se realmente nós amamos a Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Glória a Deus por esse Deus que nos ama, porque se não fosse o amor de Deus, nós aprendemos em Lamentações, nós seríamos consumidos. Ele te ama, e por isso Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele te ama, Israel, e por isso Malaquias foi levantado para escrever esse livro. Mas, indo para o verso 2, e somente o começo do verso 3, nós vamos ver o amor manifestado em Deus, na eleição que Ele faz ao seu povo. Verso 2 e verso 3, parte A. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amastes? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Eu sempre os amei. Meus irmãos, Deus te ama,
e não é de hoje este amor. O amor divino para com vocês, para com o povo dele, é um amor antigo. É um amor antigo. Mas antes de falar sobre a eleição de Deus e esse grande amor de Deus, eu quero refletir com você nessa pronta resposta desse povo que afrontou a Deus. Deus falou: eu sempre os amei, e eles, de maneira imediata, já indagam e perguntam: de que maneira nos amaste? Eles não perderam tempo de questionar a palavra de Deus. Meus irmãos, o próprio Deus declarou a respeito deles que eles eram amados de Deus, que Ele amava o seu povo, mas eles não aceitaram a afirmação de amor de Deus. Eles queriam evidências, eles queriam ver na prática que Deus realmente amava. Mediante as crises que eles estavam enfrentando, que eu já citei na introdução, eles não estavam conseguindo enxergar o grande amor de Deus. E eu te pergunto, será que você é assim? Será que você está assim? Quando você ouve um sermão como esse, quando você ouve afirmações que eu já fiz sobre o amor de Deus, quando alguém fala, quando você lê que Deus te ama, será que vem uma certeza, um cuidado, um carinho, um conforto ou um questionamento? Será que Deus me ama mesmo, pastor? Será que Ele me ama? Mediante o seu questionamento, Deus vai responder o questionamento do seu povo. Deus vai responder o questionamento do seu povo. Deus, por meio do profeta Malaquias, Ele mostra o seu grande amor. Um amor que não começou a existir naquele momento, mas um amor que sempre existiu e um amor que sempre vai existir. Mas eles, povo de Israel, povo indiferente, com o coração duro, estão cheios de dúvidas acerca do amor de Deus. Eles estão cegos e não estão conseguindo enxergar o grande amor de Deus. Mas Deus irá os responder. Deus irá os mostrar. E é isso que Deus vai fazer com você também nessa noite. Deus vai mostrar o quanto Ele te ama e você verá isso. Mas algo que ainda me chama a atenção nesse trecho é a paciência de Deus. Meus irmãos, se fosse eu, você, já teria jogado um raio na cabeça deles aqui, estava todo mundo morto. Mas Deus não é como nós. Deus é paciente. Deus falou: eu te amo. Eles, de bate-pronto, questionaram. E Deus ainda conversou, Deus ainda dialogou. Talvez a gente lê isso e na nossa aura de santidade fica chateado com eles, mas a gente é igual, meus irmãos. Tantas coisas que Deus fala a nosso respeito, promessas de Deus para nós, e a nossa pronta resposta é o questionamento. Não é o quebrantamento, não é a rendição, não é amém, Senhor, é sim questionar. Mas só pelo fato de Deus demonstrar a sua paciência para com esse povo, Ele já mostra o seu amor. Deus é soberano, Ele poderia não responder. Deus é soberano, Ele poderia os matar como Ele matou vários personagens bíblicos. Deus é soberano, Ele poderia fazer o que Ele quisesse, mas Ele decide responder esse povo. Esse povo, somente com a resposta divina, a paciência divina, já deveria se sentir amado. Meus irmãos, você é amado de Deus, porque muitas pessoas já perderam a paciência com você, mas Deus não perdeu. Muitas pessoas já desistiram de você, mas Deus não desistiu. Muitas pessoas não estão nem aí para você, mas existe um Deus que se importa com você. Essa já é a áurea e grande prova do amor de Deus para conosco. Mas mediante essa realidade, eles precisavam entender a eleição de Deus. É isso que você também nessa noite precisa entender. Deus amou Israel, Jacó, que depois trocou seu nome para Israel. Ele é o pai das 12 tribos, que aí veio a linhagem de Israel, depois dividiu o reino e virou Judá. Mas desde o ventre, Deus amou Jacó, Deus escolheu Jacó. Malaquias deixa isso claro, Romanos 9 deixa também isso claro, que a eleição acerca de Jacó, acerca do povo de Deus, foi
no ventre. Deus não escolheu Israel, Jacó, porque era uma nação forte, porque era uma nação grande. Não, Deus escolheu uma nação no ventre para que ela pudesse cumprir os seus propósitos. Deus amou Jacó ainda no seu ventre. Deus está mostrando aqui para esse povo pecador, errante, que Ele os amava antes de tudo, para que daqui a pouco, a partir do verso 6, Ele possa transicionar, para mostrar e de alguma forma esfregar na cara deles, e mostrar o quão esse amor grande de Deus tem sido ridicularizado. Deus ama eles muitos, e eles amam Deus pouco, ou talvez nada. Deus sempre amou eles, e eles sempre estão indiferentes ao amor de Deus. Será que essa é uma realidade da sua vida? Meus irmãos, entenda algo. Você que reconheceu os seus pecados, você que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você que foi regenerado, você que nasceu de novo, você que tem o Espírito Santo, você é um eleito de Deus. Dentro de todas as bilhões de pessoas que existem no nosso mundo, Deus te escolheu. Dentro de várias pessoas em Belo Horizonte, em várias famílias que temos por aí, Deus escolheu. Você é um regenerado, você é um salvo. Ele te ama, e a eleição divina para com você te prova isso. Eu não estou falando que só nós seremos salvos, só nós que somos escolhidos, não. Eu orarei, eu pregarei para que mais e mais pessoas possam estar conosco. Como há 9 anos atrás eu não estava, eu estava num carnaval, e agora 9 anos depois estou aqui pregando para vocês. Mas eu estou falando da realidade de hoje, do que os meus olhos contemplam hoje. Você que foi regenerado, você que nasceu de novo, você evidencia a sua eleição. E mediante essa eleição nós temos que entender esse amor de Deus. Deus, dentre muitos, te escolheu. E meu irmão, você ainda duvida do amor de Deus? A escolha divina sobre você não tem nada a ver com as suas virtudes, porque você não tem. A escolha divina sobre você não tem nada a ver sobre o seu merecimento, porque você não merece. A escolha divina não tem nada a ver com seus méritos, porque foi apesar dos seus deméritos. A escolha divina é um ato soberano de Deus, apesar de sermos falhos e pecadores. Deus escolheu Jacó, que era um enganador. Deus escolheu Jacó, que era um mentiroso, um trapaceiro. Deus mostra o seu grande amor pelo fato de ter morrido por pecadores. Romanos nos traz esse ensinamento. Por isso, meus irmãos, entenda algo, que entender a doutrina da eleição não pode nos levar para a soberba, não pode nos levar para um senso de superioridade. Não, você não é melhor do que ninguém. O verdadeiro entendimento da eleição divina deve nos levar a dobrar os nossos joelhos, deve nos levar a chorar e a agradecer essa dádiva imerecida que nós recebemos. Somos escolhidos por Deus. Não merecemos, não vamos merecer, mas apesar disso Ele nos escolheu. Muitos têm uma dificuldade de entender essa doutrina, mais por filosofias, mais por achismos, mais por uma certa justiça que não é bíblica do coração do homem, mais por causa de linhas teológicas do que por causa da palavra de Deus. Porque essa doutrina, meus irmãos, ela não está em Malaquias e em Romanos, em Efésios, não, está em toda a palavra de Deus, de forma explícita. E talvez uma das maiores críticas a essa doutrina é as pessoas que falam assim, abre aspas, pastor, não ensine sobre a eleição, porque se você ensinar sobre a eleição, as pessoas vão se desviar. Se você ensinar sobre a eleição, as pessoas vão viver de qualquer maneira. Amém, sua crítica, seu comentário, mas deixa eu te falar algo. Malaquias e Deus não concordam com você.
Porque ele está trazendo a doutrina da eleição para um povo relaxado espiritualmente. Ele está trazendo a doutrina da eleição para um povo que não estava cumprindo as ordenâncias deles. Então essa filosofia humana nossa, ela não é bíblica. Ele poderia demonstrar o seu amor para com eles de várias formas, mas ele escolhe enfatizar a eleição, o perdão que veremos e a proteção. Deus, ele pronuncia a sua palavra de um povo eleito, mesmo sendo um povo falho, mesmo sendo um povo que fazia coisas erradas, mesmo sendo um povo que desagradava a Deus, mesmo sendo um povo que vai ser chamado de estar roubando a Deus, mesmo sendo um povo que estava sendo indiferente. Por isso eu falo, acompanhe os próximos sermões. Mesmo assim, ele traz essa doutrina e mostra que eles são amados. Por quê, pastor? Porque o que eu falei anteriormente, a doutrina da eleição, para quem entende de forma verdadeira, deve nos levar a ficar de joelhos, deve nos levar a ficar quebrantados, deve nos levar a ser mais crente e não menos crente, deve nos levar a se santificar mais e não viver para os belos prazeres das nossas carnes. O entendimento da doutrina da eleição deve nos levar à transformação. Meus irmãos, você é um filho de Deus. Você é lavado e remido pelo sangue de Deus. Você é amado por Deus. Deus, ele te amou antes de você nascer. E você sabe qual é a prova disso? Cristo Jesus ter morrido em seu lugar, há talvez 2 milênios atrás, antes de seus pais planejasse o seu nascimento, Deus já tinha planejado a sua salvação. Mesmo que os seus pais não planejaram o seu nascimento e você de alguma forma nasceu por um acidente, Deus já tinha planejado um caminho de salvação para você. Você é muito mais amado do que você imagina. Deus te ama e te ama muito. Ele conhece a podridão do meio do seu coração, assim como conhecia a podridão do coração dessa nação pecadora de Israel. Mas mesmo conhecendo essa podridão, Ele continua amando. Quando, meus irmãos, entendemos o quão somos falhos, entenderemos o quão somos amados. O amor de Deus é um escândalo. A mente humana não consegue entender, não consegue contemplar. Deus te ama, meus irmãos. Ele te escolheu, Ele te salvou. Mas mediante essa eleição, eu te faço também uma pergunta responsável. Deus te ama, você é um eleito de Deus. Eu espero que você tenha entendido isso de maneira clara. Mas mediante esse grande amor eletivo de Deus, qual tem sido a sua reação? Qual é a sua resposta acerca desse amor? Como você tem vivido com a informação de que Deus te ama de forma grandiosa? Esse amor, e o verdadeiro entendimento desse amor deve te levar a ter uma vida completamente diferente. Israel, infelizmente, não estava vivendo isso. Israel, infelizmente, estava vivendo uma vida relaxada. Mas por quê, pastor? Eles estavam vivendo dessa forma porque eles não entendiam o amor de Deus. E por isso, eles perguntavam, por que, ou melhor, quando, ou melhor, de que maneira nos amares? Pelo fato de não entender o amor de Deus, eles viveram uma vida completamente errônea espiritualmente. Por isso Deus começa esse livro com várias exortações, trazendo a realidade do amor de Deus. Porque através do entendimento do amor de Deus, é que a minha e a sua vida será transformada. Aí você vai chegar e vai entender o que Paulo diz em 2 Coríntios, que o amor de Deus nos
constrange. E mediante esse constrangimento de amor divino, nós somos transformados. Então, meus irmãos, que você possa entender o amor de Deus para você. E mediante o entendimento desse amor, a sua vida nunca mais possa ser a mesma. Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus te amou, Deus te salvou. Mas ainda vemos um Deus que é protetor. E o verso 3, parte B, e o verso 4 diz assim: transformei suas montanhas em terras devastadas, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o soberano, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pode reconstruir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Meu Deus. Aqui nós vemos um amor protetor e um amor perdoador. Mas vamos falar primeiro da proteção? Meus irmãos, Deus te ama, e por te amar, Ele te protege. Mas talvez, infelizmente, você não tenha conseguido enxergar a proteção de Deus. Mas creia, Ele sempre tem te protegido. Deus, como Ele fala aqui de Edom, Ele destrói os nossos inimigos e não permite a sua reabilitação. Você sabe, na revelação máxima do Novo Testamento, que o nosso inimigo não são pessoas, e sim Satanás. E Satanás, ele já está derrotado. Satanás, ele não será restabelecido. Satanás tem poucos e finais dias contados aqui nessa terra. O nosso Deus nos protege. Aqui, ele cita Edom. Eu não sei se você conhece quem são os edonitas. Os edonitas são descendentes de Esaú. Os israelitas de Jacó, os edonitas de Esaú. E eles, que eram irmãos, infelizmente trilharam outros caminhos e se tornaram inimigos de Deus. Se tornaram inimigos do povo de Israel. E Obadias, no seu livro, eu tenho uma exposição sobre o livro de Obadias, se você quiser eu te mando. Ele nos mostra que o juízo divino viria sobre eles, que Deus estava irado contra Edom, porque se levantou contra o seu povo, contra Israel, e Deus prometeu por meio do profeta Obadias, e o juízo veio sobre eles. E aqui, Deus por meio do profeta Malaquias está parafraseando uma frase que os edonitas estavam falando. Eles falaram que iriam reconstruir a destruição. E o que Deus falou com os edonitas? Mesmo que eles reconstruam, eu destruirei de novo. O que Deus está mostrando e enfatizando para o seu povo eleito, para o povo de Israel, para o povo de Jacó? Deus está mostrando o seu grande amor para com o seu povo. E o grande amor de Deus para com o seu povo é um amor protetor. Os inimigos foram destruídos e eles vão continuar destruídos. Qual é a mensagem que Deus queria falar para Israel nas minhas palavras? Creia, Israel, eu te protejo. Essa era a mensagem para esse povo. Os edonitas estão destruídos e eles não serão reconstruídos. Eu protejo vocês, eu amo vocês. O amor de Deus é demonstrado na sua proteção. Meus irmãos, Deus te ama e por te amar, Ele te protege. Você bem sabe, nós refletimos em algumas sextas-feiras passadas, em Isaías capítulo 14, que Deus derrota os nossos inimigos. Você bem sabe, nós cantamos que Deus vai à frente em nossas batalhas. Mas entenda algo sobre a proteção de Deus. Ele permite quedas. A proteção de Deus não é um processo indolor. Ele permite, em muitos momentos, deixa eu falar a verdade para você, Ele até proporciona as quedas. Foi isso que Ele fez com Israel. Mas Ele, segundo o profeta, nos informa que Ele fez a ferida e Ele curará, porque Ele é como um pai que disciplina o seu filho, e Ele então permite os dias maus e a disciplina dos seus filhos, mas Ele recupera os seus filhos, Ele derruba os filhos e Ele próprio levanta os seus filhos. Ele não desiste de nós, Ele continua nos amando, Ele continua nos protegendo. E eu te pergunto, o que seria do Jean, o que seria de vocês sem a proteção de Deus? Meus irmãos, nós somos falhos, nós somos errantes, e se nós seguimos o nosso caminho, nós estaríamos perdidos.
Até as dores que vivemos no tempo presente é uma proteção de Deus. Porque se fosse só nós, seria completamente pior. Você talvez não consegue enxergar a manifestação da proteção de Deus, porque você acha que a proteção divina é tirar todas as dores da sua vida, mas você está errado, sabe por quê? Porque o padrão de criação de filhos indolor é uma criação contemporânea. São os pais do século 21 que criam filhos assim, que não pode botar o pé no chão, que não pode cair, que não pode acontecer nada com os filhinhos nossos. Essa é uma criação moderna. Mas Deus é o pai dos pais. Deus, Ele sempre existiu. Então Ele tem uma criação muito melhor do que nós, pais do tempo presente. E Ele então, por nos amar, permite as dores. Ele, por nos amar, permite as quedas, mas apesar das dores e das quedas, Ele continua cuidando de nós, Ele continua nos protegendo, Ele te ama e por te amar, Ele te protege. Mas algo que podemos enxergar nesse verso, além da proteção, é o perdão de Deus. Algo que talvez está oculto e você talvez não percebeu, mas entenda algo, Deus por te amar, Ele te perdoa. Israel experimentou a ira de Deus? Sim, eles foram para um cativeiro babilônico, mas depois eles foram reconstruídos, depois eles foram perdoados. Mas Edom é um povo que Deus fala, que no final do verso 4, que a ira de Deus está sobre eles para sempre. Vamos lá, Edom recebeu o perdão de Deus, desculpa, Israel recebeu o perdão de Deus, Edom não recebeu o perdão de Deus. Israel teve vários erros, Edom também. Israel desagradou a Deus de diversas formas, você vai ver aqui nos outros sermões. Edom também. Apesar dos erros de Israel, ele recebeu perdão, algo que Edom não recebeu. Meus irmãos, a diferença entre o céu e o inferno é o perdão concedido por Deus. Deus os perdoou. Algo que eu e você temos que entender é que só vamos para o céu porque fomos perdoados, e as pessoas só vão para o inferno porque não foram perdoados. Por isso eu e você que fomos perdoados pelos nossos pecados, devemos reconhecer e entender que somos amados por Deus. Deus te amou, e por te amar, te perdoou, e Ele te perdoou de forma imerecida, porque você não merece. Ele te perdoou de forma ilimitada, porque independente dos pecados que você tiver, Ele jogou no mar do esquecimento todos eles. Ele te ama e por isso te perdoa. Malaquias queria que os seus leitores entendessem essa esplêndida verdade, que eles são eleitos de Deus, que eles são protegidos de Deus, que eles são perdoados de Deus. Mas os inimigos deles não eram eleitos de Deus. Os inimigos de Deus, Edom, não eram protegidos de Deus. Os inimigos de Deus não foram perdoados por Deus, mas eles foram. E como eles têm a audácia de perguntar: em que nos tenho amados? Meus irmãos, você foi amado por Deus. Ele manifestou na sua escolha e te trazendo para a salvação em Cristo Jesus. Porque não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. João vai nos informar sobre isso. Ele te amou e tem te protegido dia após dia, porque se dependesse de nós, a gente já tinha quebrado a nossa cara muitas vezes. Ele te amou e te perdoa, não de um ou de outro, mas de todos os seus pecados. Essa é a resposta para a sua indagação, você que chegou aqui perguntando: será que Deus me ama? E a resposta: sim, Ele me ama. Eu sou um eleito, eu sou perdoado, eu sou protegido por Deus. E o último verso nos traz uma realidade que diz assim: vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Aqui vemos olhos abertos e lábios jubilosos. Deus, por meio do profeta, afirma que quando os olhos desse povo forem abertos, eles iriam enxergar a grandeza, o poder e o amor de Deus, e enxergando, entendendo, eles iriam proclamar essa verdade. O julgamento dos inimigos, o julgamento de Edom, a ira de Deus contra Edom,
despertaria no povo de Israel um louvor, porque Deus tinha derrotado os seus inimigos. Entenda algo, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é Senhor da história, cujos seus propósitos redentores são cumpridos fora e dentro de Israel, dentro da igreja e fora da igreja do Senhor. Ele é um Deus que ama os que estão dentro, é um Deus que ama os que estão fora. A vitória contra o inimigo de Israel evidencia o seu amor para com Israel. Deus afirma que no momento que eles conseguissem observar, ver a derrota completa dos inimigos, Ele iria reconhecer o amor de Deus para com eles. E eu tenho que te informar que você precisa dos seus olhos, dos seus pensamentos, para que você hoje entenda de uma vez por todas que você sim é amado por Deus. Entenda algo, tudo no Velho Testamento apontava para Cristo Jesus. Cristo Jesus é o cumprimento de tudo. Todos os livros de Gênesis a Malaquias apontam para Cristo Jesus, o Messias prometido. O Messias prometido que ainda não tinha chegado para esse povo que leu Malaquias no tempo que eles estavam lá. Mas para nós chegou. Por isso, mediante a vinda de Cristo Jesus, eu quero direcionar os seus olhos para o passado. Deus fala: olha, que vocês verão o meu amor. Eu falo: olha, que vocês verão o amor de Deus. Olha, meus irmãos, para 2000 anos atrás, imagine Cristo Jesus preso numa cruz, Cristo Jesus nu numa cruz pública, Cristo Jesus numa cruz que não era do seu tamanho, porque não era para ele, Cristo Jesus com os cravos em suas mãos, Cristo Jesus sendo ridicularizado, zombado, açoitado, cuspido, tudo isso de forma imerecida, porque Ele não tinha pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E visualizando essa cena, olhando para 2000 anos atrás, e o nosso Deus lá na cruz do Calvário, eu te pergunto, e retorno ao título desse sermão: será que Deus me ama? Será que Deus me ama? E a resposta para a sua pergunta é o Cristo crucificado. Porque a maior prova do amor de Deus para conosco é Cristo Jesus moído na cruz do madeiro. É Cristo Jesus tendo o seu sangue vertido em nosso lugar. Ele morreu para te salvar, Ele morreu para te libertar, Ele se fez pecado para te perdoar, Ele foi moído para que você possa ter uma vida plena. Mediante as perguntas: será que Deus me ama? Eu te convido, olhe para Jesus, porque olhar para Jesus será uma resposta completa para a sua indagação. Existia um texto bíblico que não necessariamente igual, mas estava acontecendo algo semelhante, e o convite bíblico foi olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, tem até uma pregação também sobre esse texto. Os hebreus estavam passando por desânimos espirituais, eles estavam querendo abandonar a fé cristã, por causa estava tendo muita perseguição, e mediante a corrida da vida e a corrida da fé, o autor bíblico, que nós não sabemos quem é, ele convida e convoca os seus leitores hebreus a ter os seus olhos fitos em Jesus. Meus irmãos, sabe quando as dúvidas e os questionamentos sobre o amor de Deus para com você começou a entrar no seu coração? Quando você parou de olhar para Deus, quando você parou de olhar para Jesus, e você começou a olhar para o tamanho dos seus problemas, e você começou a olhar para a intensidade dos seus problemas. Sabe quando os questionamentos sobre o amor de Deus para com você entrou no seu coração? Quando você começou a observar de forma exagerada os defeitos das pessoas, quando você começou a olhar de forma exagerada o defeito da igreja, a imperfeição que ela é.
Porque eu estou aqui, você está aqui, a igreja sempre será imperfeita. Mas eu te convido hoje, mediante a palavra do Senhor, olhe para Jesus. Todos aqueles que olham para Jesus conseguem enxergar o quão amado eles são. E a palavra do Senhor nos informa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para Jesus, que você conseguirá enxergar o grande e imerecido amor de Deus. Olhe para a cruz, e a resposta da sua indagação, será que Deus me ama, estará respondida. Deus responde o seu povo, que o questiona, com a doutrina da eleição, da proteção e do perdão. Você é amado, por isso perdoado, por isso eleito, por isso protegido. Que você possa entender isso de uma vez por todas. E nas crises da vida, ao invés de olhar para os seus problemas, olhe para Jesus. Ao invés de olhar para as dificuldades, olhe para o Deus a qual te ama, te serve, te escolheu. E para a gente finalizar, 3 breves aplicações para nós. A primeira delas: Deus te ama e te dá bênçãos espirituais. Você que nasceu de novo, você é um eleito de Deus. Você é protegido de Deus. Você teve o perdão dos seus pecados, você é perdoado por Deus. Meu irmão, agradeça por esse privilégio. Esse sermão deve nos colocar de joelho, porque a gente quer tanta coisa, meu irmão. Nessa geração materialista, aonde a gente tem 20 pares de tênis e a gente quer mais um, e se não tiver, a gente entra em crise com Deus. A geração do Instagram, onde a blogueira posta e eu tenho que ter porque ela postou. E a gente condiciona o amor de Deus a bênçãos materiais, sendo que nós já temos bênçãos espirituais. Israel tinha bênçãos da eleição, do perdão, da proteção, que os edomitas não tinham, e nunca teriam. Eles tinham e não agradeciam. Talvez olhando o poder da Síria, da Babilônia, a reconstrução de Edom, olhando as bênçãos materiais alheias, se esqueceram das bênçãos espirituais próprias. E esse é um triste diagnóstico da igreja contemporânea. Eu não vejo você fazendo um culto de ação de graça, fazendo um post, agradecendo, fazendo o que for, por entender que é amado, perdoado e eleito. Mas se você conquistar uma casa, você faz um carro, uma graduação, e tudo isso é bênção, meu irmão. Não estou falando contra isso, não. Eu só estou alinhando o seu coração para o mais importante, que é o espiritual. E talvez todos vocês já têm todas essas bênçãos espirituais e não conseguem agradecer. Mas por não ter uma ou outra, porque você tem muita bênção material, você reclama. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Segunda aplicação: você ama a Deus? Mediante, se Ele nos ama, vamos fazer essa reflexão. Será que nós amamos a Deus? Essa reflexão é pertinente.
Eu acho que você já entendeu que Ele te ama. Mas será que nós amamos a Ele? Israel deveria pensar nisso. Você deveria pensar nisso. Pense mais sobre o amor de Deus que você deve manifestar para Ele do que o amor dele para com você, porque o amor de Deus para você já está feito, já está consumado. Mas você precisa amar mais a Deus. Você precisa amar mais a Deus. E terceira e última aplicação: creia de todo o seu coração nesse Deus que te ama. Se renda a Ele, meus irmãos. Agradeça a Deus por ser amado por Ele. Você tem inúmeros motivos para ter um sorrisão todos os dias da sua vida. E agora talvez muitos conseguem entender a verdadeira alegria que eu tento pregar em várias oportunidades. Uma alegria de ser eleito, de ser perdoado e de ser protegido. Isso, meu irmão, dinheiro nenhum do mundo compra, sabia disso? É uma dádiva, é um privilégio. Só podemos agradecer esse Deus maravilhoso por nos abençoar com essas bênçãos espirituais. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham entendido, refletido e aprendido sobre Malaquias capítulo 1, verso 1 ao verso 5, sobre a pergunta: será que Deus me ama? Que vocês possam ter entendido que Ele te ama muito, muito. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.